Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao segundo webinar da série de ingredientes saudáveis, realizado pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos, em parceria com a Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, a Escola de Engenharia de Lorena e com o apoio da Fundação Sujin Nishimura de Tecnologia e também da Empresamento. Esse é o segundo da série. O primeiro nós tratamos de lipídios especiais, hoje nós vamos falar de outro tema. Esses temas foram selecionados a partir de uma discussão sobre temas na área de saudabilidade, trazidos então pelas empresas e pelas instituições. Bom, primeiro vou me apresentar, né, gente, que esse é o nosso segundo. Eu sou pesquisadora do Instituto de Tecnologia de Alimentos, meu nome é Gisele Camargo, atualmente também sou vice-diretora do Instituto de Tecnologia de Alimentos, e o Instituto, então, tem 56 anos, é um instituto de pesquisa da Secretaria da Agricultura e tem trabalhado nesses últimos anos, desde o desenvolvimento de produtos e processos, toda a questão analítica do setor de alimentos e embalagens. Por que nós estamos aqui com esses temas escolhidos nesses 4 temas que nós vamos fazer essa série de webinars? Foram selecionados, então, para uma elaboração de uma proposta de projeto, de um grande projeto nessa área, e juntamos, então, a tríplice de inovação, né, da hélice de inovação, que é o governo, a academia e a iniciativa privada. E montamos, então, elaboramos uma proposta para envio à FAPESP, denominada de Plataforma Biotecnológica Integrada de Ingredientes Saudáveis. Nesta plataforma, que trata de bioprocessos, né, de biotecnologia, utilizando, então, matérias-primas nacionais, descartes, resíduos e subprodutos, para ter tecnologia de ingredientes saudáveis e tecnologicamente adequados à indústria nacional. Essas 4 plataformas que nós estamos tratando aqui, o primeiro foi lipídios especiais, como eu já falei, do primeiro webinar, o segundo são os extratos fenólicos, que é este que nós vamos tratar hoje, o terceiro vai ser sobre fibras e proteínas doces, e por último, proteínas de fontes vegetais. Então, são esses 4 temas inicialmente que nós vamos tratar, desde a parte da ciência até a pesquisa aplicada, e que a gente consiga, então, transformar isso numa tecnologia possível para o setor privado. Esse projeto, que já foi enviado, ele é um modelo pré-competitivo que conta com as empresas, então as empresas que têm interesse em participar, isso está aberto, embora ele já tenha sido enviado, de forma que a gente vai, então, estar disponível, é só entrar em contato com a instituição ou qualquer dessas instituições que aqui estão hoje representadas, que vai ter um atendimento ou dúvidas. Hoje nós vamos ter, então, 3 palestrantes competentes e com experiência para poder falar com a gente sobre esses extratos fenólicos vegetais, né? Então, nós vamos começar falando de efeitos na saúde, com a professora da Unicamp, da Engenharia de Alimentos, que é a Juliana Macedo. Ela tem doutorado na área de Ciência de Alimentos e também pós-doutorado na parte de Ciência da Saúde em Farmacologia e Biologia Celular. Ela vai tratar, então, desses efeitos desses extratos fenólicos, algumas fontes alternativas, e vai falar também um pouquinho desses modelos para avaliação desses compostos bioativos. É um tema complexo, a gente não vai ter muito tempo hoje, assim como tem uma quantidade de compostos muito, né, vasta, e também a quantidade de matéria-prima muito vasta, né. Então, por isso, nós vamos tratar primeiro desse tema com a Juliana, na sequência, a pesquisadora do Itaú também, que tem uma experiência de 25 anos em pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos, tem doutorado em engenharia de alimentos, e tem trabalhado na área de estabilidade desses compostos bioativos, esses estudos e a aplicação. É a Silvia Moura, do Centro de Frutas e Hortaliças do Itaú. Ela vai falar, então, um pouquinho dessa questão de obtenção, um pouco do tratamento de microencapsulação e para a gente entender um pouquinho mais esses extratos vegetais. Na sequência, temos uma outra pesquisadora do Instituto de Tecnologia de Alimentos, é a Patrícia, que trabalha também na área de tecnologia de laticínios, tem doutorado também em ciência
em tecnologia de alimentos e trabalha então nessa parte de produtos, desenvolvimento de produtos e processos para laticínios, produtos lácteos. Ela vai falar um pouquinho dessas aplicações, alguns desafios nessa área então de lácteos, para a gente entender uma aplicação desses extratos fenólicos. Todas então têm essa experiência, vão tratar, realmente não é um tema muito simples, né, tem diferentes compostos e aplicações e processos de obtenção, então nós estamos resumindo nesse período aqui possível de ser feito. Então eu vou começar então com a Juliana. Primeiro eu vou agradecer a presença de todos, né, das palestrantes, mas também das pessoas que têm se inscreveram e têm interesse nesse tema. Hoje nós temos em torno de 800 pessoas interessadas nesse tema de ingredientes saudáveis, que tem buscado, então, essa nossa série de ingredientes saudáveis. Então, vou passar para a Juliana a palavra, e as dúvidas, no final, a gente vai responder a todos, o que for possível pelo tempo. Pode começar. Obrigada, Gisele, pela apresentação. Muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje. É um prazer estar aqui com vocês para tratar desse assunto. Como a Gisele já falou, é um assunto super complexo, mas a gente vai tentar trazer um pouquinho da nossa experiência e do que a gente tem feito, para mostrar um pouco qual é o intuito do nosso trabalho e a importância que a gente vê nele e os grandes desafios que ele representa aqui dentro do nosso projeto. Tá? A minha apresentação, por favor. Ela já está? Eu não consigo ver. Para mim está aparecendo, Ju, para você tá? Eu não estou vendo. Ok, acho que desculpa. Poxa vida, desculpa, gente, eu tive um probleminha aqui. Tá super pequenininha a tela. Ok. Desculpem, um probleminha técnico já resolvido aqui. Perdão. Então, vamos lá. Pode passar, por favor. Rapidamente, pessoal, eu não tenho como dar uma aula, que nem é intuito, né, sobre compostos fenólicos. Muitas das pessoas que estão nos assistindo já têm um conhecimento amplo sobre isso, e alguns não têm muito, então é para esses que eu vou falar um minutinho a respeito de quem são esses compostos, né, por que a gente está interessado em compostos fenólicos. Os fenólicos são uma categoria química, na química de alimentos, extremamente vasta, né? Inúmeros tipos de compostos, uma variedade imensa de estruturas, tá? Mas o que todos eles têm em comum? Um anel fenólico, um anel aromático ligado a hidroxilas, tá? Vocês estão vendo aí na apresentação estruturas diferentes de epicatequina, epigalocatequina, teaflavinas, enfim, vários tipos de estrutura. Essas daí são muito comuns em chás, tá? Pode passar, por favor. Mas vocês, de forma geral, o que a gente precisa ter em mente a respeito de compostos fenólicos é que são estruturas muito variadas, de uma gama de peso molecular imensa, então pode ser muito pesado, muito grande, ou pode ser um ácido fenólico pequenininho. E isso tudo é formado em vegetais, faz parte do metabolismo secundário das plantas, tá? Extremamente difundido em todo o reino vegetal, tá? Eles podem estar na forma livre ou complexados a açúcares e proteínas. Né? Então, o grande X da questão é que são estruturas com muitos anéis aromáticos, que têm várias hidroxilas, e isso propicia que eles sejam agentes redutores bastante potentes. Tá? Pode passar, por favor. Aqui eu gostaria de lembrar que até quando eu estava na graduação, aí, início dos anos 2000, a gente ia olhar os livros texto, né, na área de ciência de alimentos, química de alimentos, e os compostos fenólicos, eles apareciam nos capítulos de antioxidantes e como problemas clássicos
tecnológicos, né, como uma coisa que apurrinhava o pessoal da área de tecnologia, né, ninguém gostava muito dos fenólicos, tá, eles atribuíam a astringência, você vê a moça aí deve ter comido um pedaço de caju verde, né, o que acontece, os fenólicos de grande peso molecular, eles se complexam com proteínas da boca e causam astringência, assim como também se complexam com proteínas da matriz alimentar e causam, por exemplo, turbidez em bebidas como cerveja, borra e vinho. Além disso, são compostos que se complexam, além de proteínas e açúcares, a muitos minerais e indisponibilizam esses nutrientes, né, sendo fatores antinutricionais. Então, era isso que a gente via nos livros textos sobre fenólicos. E hoje, a gente fala deles como bioativos, né? Por quê? Pode passar, por favor. O que acontece? O que mudou? A gente começou, no início dos anos 2000, a gente começou a ter um entendimento melhor de que essa estrutura com anéis aromáticos e muitas hidroxilas fazem desses compostos muito capazes de sequestrar e anular o efeito de radicais livres. Por quê? Porque os próprios anéis aromáticos são uma estrutura química que se estabiliza muitos elétrons livres na forma de uma ressonância dinâmica desses elétrons. E então essas moléculas são capazes de absorver elétrons ou doar prótons de forma que elas não se alterem significativamente, e, no entanto, elas anulam o efeito dos pró-oxidantes, daqueles compostos que a gente hoje já sabe que no nosso organismo, em excesso, né, numa situação de desequilíbrio, que é o que a gente tem muitas vezes por efeitos ambientais, estilo de vida, dieta, poluição, estresse, né, remédios, a própria radiação solar, tudo isso no nosso estilo de vida causa um desequilíbrio, uma desbiose na produção de radicais livres do nosso corpo, e a gente acaba precisando de auxílio, né, antioxidantes potentes que possam ajudar a combater esses radicais livres. Por quê? Porque esse excesso de radicais livres é responsável por várias reações de redox que podem causar danos ao material genético das células, pode causar danos às membranas celulares, eles podem desencadear processos inflamatórios, e tudo isso hoje a gente entende como a raiz, né, os primórdios de várias doenças crônicas que têm afetado a nossa sociedade. Então, todos os tipos de desequilíbrio cardiovascular, síndrome metabólica, incluindo diabetes do tipo 2, doenças neurodegenerativas, muitas têm uma raiz nesse desequilíbrio redox e na inflamação de baixo grau, que a gente fala crônica, que os antioxidantes podem ajudar a sanar, né? Por favor, próximo. Então, a gente vê que nas últimas 2 décadas, os fenólicos saíram do papel de agentes antinutricionais e chatos para serem uma grande promessa no tratamento, eu diria, de uma forma um pouco ousada, mas já acredito que sim, no tratamento coadjuvante e também na prevenção de várias doenças crônicas, tá? Agindo ali de diversas maneiras diferentes, certo? Principalmente nesse papel de antioxidante e anti-inflamatório que atua na base dessas doenças. Tá? Próximo, por favor. E, então, estamos aqui, né, numa faculdade de engenharia de alimentos, no Instituto de Tecnologia de Alimentos, falando a respeito da origem das doenças crônicas não degenerativas, né, não transmissíveis, e pensando na importância dos polifenóis como antioxidantes. E a gente precisa conseguir colocar isso no alimento, a gente precisa conseguir comercializar isso e levar esses benefícios para o nosso público, né? Então, os fenólicos, como eu falei no início, são uma classe de muitas categorias de compostos e nem todos atuam igual, nem todos têm o mesmo poder antioxidante, nem todos são anti-inflamatórios, né? A gente fala de composto fenólico de uma forma muito genérica, mas a gente tem que estudar caso a caso. E a gente está vendo a grande oportunidade no nosso país e no nosso estado, aqui em São Paulo, de aproveitar uma fonte de resíduos vegetais riquíssimas em compostos fenólicos diversos, cada uma dessas fontes com as suas próprias características de perfil fenólico e, portanto, sua potencialidade, que são os resíduos agroindustriais.
né? A gente tem uma produção imensa agroindustrial aqui em São Paulo e no Brasil como um todo, e isso gera toneladas de resíduos, e esses resíduos, eles estão disponíveis no sentido da logística, é um volume enorme, o custo é baixo relativamente, eles estão em áreas onde existe já logística instalada para recuperar e transportar isso tudo, e a utilização desses resíduos para produzir ingredientes de alto valor agregado vem de encontro com a nossa necessidade de criar indústrias de alimentos e um agronegócio sustentável no Brasil. Né? Então, atribuir valor ao resíduo, dar uma destinação nobre, seria como ter um segundo produto na mão do produtor, além da matéria-prima original que ele está produzindo, que às vezes pode até ter um valor até mais alto por quilo e tal, do que a própria matéria-prima, e que fecha um ciclo interessante entre a agricultura, a indústria e a utilização plena dos resíduos. Né? Então, o nosso foco está em procurar, nos diversos resíduos que a gente tem, fontes de compostos bioativos que a gente possa utilizar. Né? Próximo, por favor. Isso aqui eu acho que é só para a gente ter uma ideia do nosso potencial, né? Esse gráfico é uma prospecção que foi feita pela Secretaria de Agricultura americana em relação ao qual o incremento na produção de alimentos que a gente tem que ter para sanar a demanda por alimentos no mundo para o ano de 2026, 2027, e desse incremento, 40% desse alimento a mais que a gente tem que produzir provavelmente vai sair do Brasil. Tá? Então, nós seremos um celeiro mesmo, e a gente está na hora de pensar seriamente se, além disso, a gente quer fornecer só a commodity, que já é uma grande locomotiva, mas se a gente também não quer começar a produzir coisas com maior valor agregado e injetar um potencial gigante na nossa indústria de alimentos nacional. Né? Próximo, por favor. Bom, como eu falei para vocês, os fenólicos são um mundo à parte, eu não vou entrar em detalhes aqui do que é o potencial de cada um, né, das estruturas químicas, das classes, não vem ao caso, né, isso a gente pode conversar em outros momentos, quem tiver interesse pode me procurar meus trabalhos, mas o que eu gostaria de dizer é que a gente vai além nos nossos estudos, nos nossos projetos, além da extração. A extração dos fenólicos desses resíduos é muito importante, mas a gente trabalha com processos biotecnológicos no meu grupo de pesquisa para a biotransformação deles. O que significa? A gente tem um foco uma ideia muito clara de que para algumas funcionalidades é melhor que eles tenham menor peso molecular, que eles não estejam agregados com moléculas de açúcares ou que eles estejam sim, para aumentar a bioatividade e a biodisponibilidade desses compostos. Né? Então, a gente trabalha com processos fermentativos e reações enzimáticas com intuitos de aumentar o rendimento de extração desses compostos fenólicos das matrizes, mas também modificar as estruturas que são poliméricas ou que estão associadas a outros compostos para aumentar a bioatividade. Então, a gente trabalha com uma plataforma biotecnológica de modificação desses compostos fenólicos, né, para a funcionalidade aumentar. Próximo, por favor. E aí eu vou trazer um pouquinho, mas é uma pincelada da nossa experiência, que já tem, assim, no meu caso, tem gente no meu grupo mais experiente, no meu caso já são 10 anos trabalhando aí com fenólicos e a funcionalidade deles, tá? Então é uma pincelada muito rápida, só para vocês terem uma ideia do que é que a gente está fazendo, do que a gente propõe, que tipo de coisa a gente tem feito, tá? Próximo, por favor. Aqui eu selecionei 3 resíduos que a gente tem trabalhado, tá? Os resíduos da indústria de suco de laranja no estado de São Paulo são muito abundantes, a gente é o maior produtor mundial de suco de laranja, então a gente tem resíduo pra caramba, é um resíduo riquíssimo em termos de flavonoides, importantíssimo, tá? Depois a gente trabalha com resíduos de vinicultura do Rio Grande do Sul, que a gente recebe de lá, e a gente tem trabalhado mais recentemente com resíduos da indústria transformadora de amendoim, que tem crescido muito no estado também de São Paulo, por conta de uma safra muito grande de amendoim que a gente tem gerado, essa pele vermelhinha aí é um resíduo extremamente interessante com o qual a gente tem trabalhado bastante. Tá? Próximo, por favor.
Então, aqui já é uma questão bem técnica, mas eu quero mostrar para vocês um pouquinho do que é uma das minhas paixões, que são os ensaios in vitro, ou seja, em bancada, para testar a funcionalidade dos extratos que a gente gera. Então, a gente faz o extrato, a gente modifica ele, né, por vias biotecnológicas, e a gente quer saber se a gente está caminhando no sentido certo da bioatividade, do efeito que a gente espera para esse extrato na saúde dos indivíduos, tá? Então, para isso, a gente montou um laboratório lá na Faculdade de Engenharia de Alimentos, que trabalha com uma coleção de culturas celulares de mamíferos, e um dos modelos que a gente montou primeiro foi o modelo de obesidade. A gente tem células, então, que são de adipócitos ou pré-adipócitos, que é como a gente chama, são os fibroblastos, né? Na origem, quando você compra, elas são fibroblastos, e você vai estimular, assim como acontece no nosso tecido adiposo, os fibroblastos a se diferenciarem em adipócitos. Isso a gente faz com uma concentração elevada de glicose, de insulina e algumas outras drogas, né? Tudo em placa, tudo em condições super delicadas de cultivo, e para isso você consegue simular o processo de diferenciação de um fibroblasto num adipócito, ou seja, passa de uma célula meio coringa para uma célula de tecido adiposo que tem um grande vacúolo de acúmulo de óleo, como são mesmo as células, tá? A gente tem aí um desenho, a gente também tem uma foto de uma placa, que essas gotículas amarelas que vocês estão vendo aí é óleo acumulado dentro das células, no pós o período de amadurecimento delas. Então, a gente pode interferir com os nossos extratos, com os diferentes extratos que a gente produz nesse processo, para observar se a gente impede ou reduz a conversão de fibroblasto em adipócito, e assim você reduziria a velocidade ou a intensidade da expansão do tecido adiposo do indivíduo, ou se você pode produzir adipócitos mais magrinhos, digamos assim, que seriam adipócitos com um menor teor de óleo acumulado, em função da interferência ou do tratamento com os extratos fenólicos. Tá? A gente tem tido, esse modelo a gente já testou em resíduos, extratos biotransformados de resíduos de cítricos e de uva, e a gente tem tido resultados bem interessantes, às vezes chega a 20% de redução no teor de acúmulo de lipídios, o que é significativo, né? Quem que não ia querer 20% a menos de gordura no nosso tecido adiposo, certo? Então, é bastante interessante, são modelos bacanas. O próximo, por favor. Mas, mais assim, na minha opinião, mais legal e mais interessante do que só ver a capacidade, que não é pouco, mas a capacidade de acúmulo de lipídios nesse tecido, é uma coisa muito importante que eu estou convencida que é extremamente relevante, é avaliar se a gente consegue modular o processo inflamatório basal do tecido adiposo, assim como o do intestino, que eu vou falar um pouquinho adiante. Tá? Esse processo inflamatório basal já tem muito consenso na literatura atual que o tecido adiposo muito expandido, né, a pessoa obesa, ela sofre normalmente, não é sempre, mas normalmente de uma inflamação crônica subclínica, que a gente fala, ou seja, sem sintomas, né, a pessoa não tem febre, não está avermelhada, não é uma inflamação do jeito que a gente está acostumado a pensar, mas toda a sinalização celular de inflamação está ativada nesse tecido adiposo, e isso causa desgastes metabólicos nesse tecido que tem muito a ver com o desenvolvimento, por exemplo, da resistência à insulina, né, e da diabetes tipo 2. Então, quando a gente monta um sistema que nem esse in vitro aí que vocês estão vendo na figura, tem uma fotinho, né, das câmaras, e tem um desenho que é um corte transversal para vocês terem uma ideia, a gente está fazendo um cultivo celular misto, a gente tem tanto os adipócitos cultivados no vasinho inferior, quanto os macrófagos, que são células de defesa do sistema imune, muito responsáveis pela perpetuação desse processo inflamatório do tecido adiposo, esses macrófagos são cultivados ali, naquela câmara, que a gente chama de transwell, né, que é uma câmara porosa, ou seja, existe troca de compostos de um lado para o outro. Então, as células estão se comunicando. Elas se comunicam como a gente
induz um processo inflamatório nesse sistema, tem vários tipos de indutor, né? Um deles que a gente usa muito é o LPS, que é um lipopolissacarídeo, que seria um pedacinho, por exemplo, do E. coli, né? De uma bactéria que estimula a inflamação. A gente coloca esse indutor ali e as células do macrófago ficam louquinhas, elas começam a sinalizar uma inflamação de um jeito descontrolado, e isso simula muito bem o que acontece mesmo no tecido adiposo expandido, que é uma infiltração de macrófagos que se alojam nesse tecido e ficam sinalizando perpetuamente uma inflamação crônica e que vai causando todo esse desgaste no metabolismo do indivíduo, que pode levar a vários males da síndrome metabólica. Tá? Então, esse sistema é muito bonitinho, é um modelo bacana in vitro, você consegue observar como que os extratos que a gente tem produzido, a gente trabalhou com de laranja e uva também nesse sistema, conseguem reduzir muito a sinalização desse processo inflamatório. Tá? Então, é bastante interessante, assim, os resultados que a gente tem tido anti-inflamatórios associados a esses extratos. E a gente sempre compara o extrato original, que seria uma extração simples, né, dos fenólicos, com os nossos biotransformados que passaram pelos nossos processos biotecnológicos, e a gente tem mesmo conseguido modular esses processos para chegar em extratos com um potencial antioxidante e anti-inflamatório muito maior do que o original, né, em reações enzimáticas e fermentativas. Tá? Próximo, por favor. Aqui é um outro modelo que eu trouxe para vocês verem, que é o de relaxamento arterial, tá? É um modelo muito legal in vitro, a gente tem uma sequência de reações enzimáticas no corpo que geram essa angiotensina 2, que é um composto que causa aumento da pressão arterial. Esse sistema é normal, a gente precisa dele para regular a nossa pressão, mas pessoas com pressão alta normalmente têm ele um sistema super expresso, né, que atua demais. Então, uma das formas de você tentar bloquear um pouquinho a formação da angiotensina é diminuir a atividade dessa enzima ECA, que é a enzima conversora de angiotensina, e a gente tem testado nossos extratos na atividade dessa enzima e chegamos a obter 80% de redução da atividade enzimática na presença dos extratos in vitro. Então, também são resultados muito promissores, tá? No âmbito do pré-clínico, né? Próximo, por favor. Aqui é um outro modelo que é ex vivo de relaxamento arterial. Significa ex vivo, quer dizer que não é um modelo nem animal e nem totalmente in vitro, ele é um misto, no qual você alimenta os ratinhos com seus extratos e depois você vai retirar as artérias deles e colocar num sistema de tensão mecânica que vai avaliar o quanto a tensão aplicada causa relaxamento ou não desses vasos. Tá? O próximo, por favor. O interessante desse sistema, ali vocês veem, né, dentro daquela cuba ali, a artéria está sendo puxada, né, dos dois lados, e a tensão está sendo registrada no software, e só rapidamente, esse gráfico aqui em preto e branco, ele compara um composto fenólico que é rico nos resíduos de laranja, seria o losanguinho branco, com um composto que é o que a gente produz via biotecnológica, que não tem muito na laranja original, mas que a gente produz em quantidades legais, assim, pelos nossos processos, e você vê que a curva é muito diferente, ou seja, o processo de relaxamento via o extrato biotransformado é muito superior, tá? Próximo, por favor. O último modelo que eu quero comentar com vocês rapidamente, que eu já estou estourando meu tempo, é o de inflamação intestinal. A gente tem vários outros, mas esse também é um dos que eu gosto muito. É um modelo in vitro para simulação das doenças inflamatórias intestinais, que estão também na raiz de vários males aqui da nossa sociedade ocidental, né? A gente classifica elas como doença de Crohn ou retocolite ulcerativa, são dois, retocolite, né? São dois tipos de inflamação intestinal, mas assim, eles são processos que desencadeiam também um desgaste metabólico generalizado nas pessoas. Essa inflamação contínua tem muitas consequências graves, tá? Próximo, por favor. O nosso modelo é baseado numa célula que chama CACO2, que é uma célula de intestino,
que pode ter dois fenótipos diferentes. A gente consegue trabalhar com ela como se ela fosse uma célula ela é uma célula de cólon, tá? E ela expressa o fenótipo do cólon, e nisso você pode simular um processo inflamatório no cólon, como é a retocolite, e a gente também pode diferenciar essas células em enterócitos, que seriam células do intestino delgado, e simular a inflamação no intestino delgado. E aí você vai estar avaliando mais uma situação parecida com a doença de Crohn, tá? Próximo, por favor. Aqui a gente tem um esqueminha mostrando como a gente pode trabalhar com essas células, diferenciando-as tanto para um lado ou para o outro, né, em cólon ou enterócito, e intervindo com os nossos extratos. No caso desse estudo, foi feito com resíduo de uvas. A gente tem trabalhado com os de amendoim e tem tido resultados fantásticos, assim como outros extratos fenólicos que eu nem citei aqui. E a gente também trabalha estimulando o processo inflamatório, intervindo com os nossos extratos e avaliando uma série de parâmetros associados à inflamação. E os resultados que a gente tem tido em alguns casos, com alguns extratos, é comparável com a budesonida, que é o corticoide mais comumente usado para tratar essas inflamações. Tá? Próximo, por favor. Além de tratar os parâmetros inflamatórios, a gente tem visto também num sistema parecido com aquele que eu mostrei para vocês, com uma câmerazinha, a gente tem visto a recuperação da permeabilidade celular, que é um outro problema sério de quem tem inflamação intestinal, né? O intestino fica mais permeável, ou seja, pode haver absorção de um monte de coisa que não deveria estar sendo absorvida, que isso também contribui para um processo inflamatório crônico no corpo. É muito problemático isso a longo prazo, né? Médio e longo prazo. E os extratos têm mostrado um potencial de recuperação dessa permeabilidade fantástico, tá? Próximo, por favor. Pessoal, rapidamente eu queria, né, dar esse highlight do que a gente tem feito, tá? Da nossa paixão por esses extratos. A gente tem vários níveis de avaliação já in vitro, em vivo, em alguns casos até em ensaio clínico com alguns deles. Os resultados são lindos, tem muito material, mas agora a gente tem um desafio enorme que é produzir ingrediente, né? Extrato não é ingrediente. Como a gente aplica isso em comida, né? Como é que a gente faz para aplicar? Então, a gente tem muita vontade de ver isso funcionar e é um desafio muito grande, tá bom? Muito obrigada, viu, gente? É isso que eu tinha para mostrar hoje para vocês. Obrigada. Ju, obrigada. Eu tenho, só para fazer uma paradinha aqui para a gente, tem duas perguntas só, para a gente continuar, e como vai ter ainda mais duas, tem duas questões aqui. Uma relacionada à questão de temperatura de degradação dos compostos fenólicos, que a gente sabe que muda de composto para composto, mas existe uma degradação mais sensível aí, são mais sensíveis à temperatura, à oxidação, e isso também é um grande desafio na área de alimentos, para aplicação. Né, onde nós vamos aplicar que não tem tratamento térmico e como nós vamos fazer. Então, se você quer falar alguma coisa de temperatura rapidamente... Rapidamente, sim, a gente tem alguma experiência... Desculpa, Gita, pode Você falar? tem algum limite de temperatura? É algo nesse sentido que a pessoa perguntou, sim, de degradação. Eu não tenho os dados aqui agora, mas a gente testa, né, algumas condições. Obviamente, como eu falei, a gente está um passo atrás do que seria um ingrediente testado num processo e, portanto, seriamente avaliado nas condições de processo. Mas a gente, como faz as extrações e trabalha, a gente tem dados sobre isso, e os fenólicos, eles varia muito de categoria para categoria, mas em geral é curioso que esses extratos não são extremamente sensíveis, tá? A gente consegue trabalhar com eles, a gente chega a trabalhar às vezes até rota evaporar para tirar solvente, tá, a 60 graus por bastante tempo, até meia hora e tal, e não tem perdas significativas, tá? Os fenólicos, eles são mais resilientes do que a gente pensa. Agora, daí a ver isso na bancada, no extrato, é uma coisa, né? No ingrediente, no processo industrial é outra e tem que ser avaliado caso a caso. Mas, assim, em termos de oxidação e de temperatura, eles são um pouco mais resistentes do que a gente pensa, viu? Não são tão sensíveis assim como a gente imagina, não. Eu vou deixar para fazer no final as outras, por causa do nosso tempo.
Tá bom. Então, eu vou passar agora, eu vou só fazer um comentário rápido. O que é importante a gente lembrar aqui é que esses bioprocessos eles vão conseguir concentrar e fazer aquele composto de interesse para a gente aplicar. Então, esse também é um grande desafio. Então, além da gente transformar, nós vamos ter que fazer bioprocesso para concentrar, que é essa a proposta do nosso projeto que nós comentamos no começo. Então, não é tão simples, mas a outra parte que o desafio é a parte de aplicar isso, além de concentrar, fazer correlacionar com todos esses processos dos compostos bioativos, que é o que a gente quer fazer, ainda tem a parte de aplicação e desenvolvimento do próprio ingrediente e processo. Então, nós temos uma base científica boa para testar, inclusive com esses modelos, que a gente tenha segurança científica e temos que evoluir na questão da tecnologia mesmo e dos ingredientes. Obrigada, Juliana. Eu vou passar para a Silvia. No finalzinho tem outras perguntas, mas aí a gente faz junto. Eu vou passar para a Silvia Moura agora. Já está vindo a apresentação. A apresentação já está aparecendo? Já está, eles estão agora abrindo. Sim. Já. Bom, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, né, e eu agradeço o convite da Gisele para falar um pouco sobre os extratos fenólicos. Então, dando sequência aqui a esse webinar, eu vou falar agora um pouco sobre a aplicação desses extratos fenólicos em alimentos e bebidas. Então, próximo. Bom, a utilização desses bioativos, né, ou a adição desses bioativos em alimentos processados, está dentro dessa tendência de saudabilidade e bem-estar, que já foi apontada há alguns anos, né, na série Trends 2020, e continua ainda em grande evidência, né, tanto nas bases como o Mintel e a Inova. Então, essa tendência, ela leva em conta, então, uma alimentação mais saudável, mais funcional e a prevenção de doenças crônicas degenerativas, como a Juliana já falou, né? Especialmente nessa época, né, de pandemia e do pós-pandemia, a gente percebe um grande interesse, né, a respeito da melhora do sistema imunológico. Então, nesse sentido, temos muito trabalho a fazer para ajudar até as indústrias de alimentos em termos de ingredientes. Próximo. Bom, e como eu falei, existem algumas necessidades da indústria de alimentos, né? O aumento do número de nutrientes, né, em produtos processados, a diminuição de compostos sintéticos, que também está dentro da tendência de naturalidade ou do clean label, a garantia do enunciado em termos da conexão com o consumidor, já que a gente percebe um consumidor cada vez mais interessado, né, em qual a composição dos produtos processados, e para isso a indústria precisa de novas alegações, já que em outros países do mundo é permitido uma série de alegações ou claims que hoje não são permitidos pela legislação. Sendo assim, dentro do desenvolvimento, é muito interessante, então, buscar a legislação de cada país onde vai ser comercializado aquele produto, para saber se é permitido utilizar determinadas alegações. Bom, a indústria, então, ela está interessada em novos ingredientes, além de tipos de ingredientes, mas formas de disponibilização desses ingredientes ou formatos. Ela tem uma linha enorme de produtos a serem aplicados, então eles podem ser aplicados em produtos secos, em produtos de atividade de água maior, e então nessa busca, né, é lógico que os vegetais, né, que sejam frutas, hortaliças ou plantas, tem uma quantidade bem significativa desses compostos bioativos, né? Então, estão na linha dos ingredientes possíveis, né, para produtos processados. Então, próximo.
Bom, como a Juliana já falou, né, e curiosamente utilizamos a mesma foto na questão dos resíduos, o processamento, né, de frutas e hortaliças, ele gera uma quantidade de resíduos muito grande. Um dado da FAO, a questão da produção de frutas e hortaliças, aponta 45% de resíduos. Nesse outro quadro, a questão do percentual de resíduos gerado pela produção de suco, ele vai de 30% a 70%, dependendo da fruta. Então, assim, é uma quantidade enorme de uma matéria-prima que, na verdade, chamamos as cascas e sementes não de resíduo, mas de subprodutos. Esses subprodutos, eles podem ser aproveitados, agregando valor, né, a produtos processados, e principalmente na questão da sustentabilidade, diminuição de desperdício. Nesse sentido, a plataforma de inovação da Itaú elaborou uma publicação, que é a Indústria de Alimentos 2030, que em um dos capítulos apresenta as ações para assegurar a sustentabilidade da produção de alimentos industrializados. Então, nesse capítulo, várias empresas como Unilever, PepsiCo, Nestlé, Danone, apresentam quais são as suas metas, né, para trabalhar nessa linha de sustentabilidade para os anos de 2030, 2035. Então, a gente vê uma grande procura, um grande interesse, né, das indústrias em trabalhar na sustentabilidade, além da saudabilidade e bem-estar. Então, unindo essas duas tendências, nós podemos trabalhar, então, com essas frutas e hortaliças ou vegetais para tentar ajudar a indústria, né, a atingir seus objetivos. Então, o próximo slide. Bom, o Frutotec, ele tem 2 plantas de processamento de 1.000 metros quadrados cada, possui equipamentos tanto piloto como semi-industriais, que trabalham desde a parte do despolpamento, né, de frutas e hortaliças, e o trabalho com esses subprodutos, essas cascas ou sementes, que podem ser secas diretamente por diferentes processos, como spray dryer, drum dryer, flash dryer, e assim obter um ingrediente pela secagem direta. Esse ingrediente, ele vai ter uma quantidade de fenólicos, mas especialmente vai ter uma quantidade significativa de fibras e vai conseguir adicionar a cor e o aroma da própria fruta. Próximo, por favor. Porém, quando a gente quer trabalhar com um produto com um aporte maior de compostos fenólicos, é preciso trabalhar, então, em extratos concentrados. Esses extratos concentrados como ingrediente, como a Juliana já falou, alguns deles podem ter alguma instabilidade, ou temperatura, ou pH, ou a luz, ou oxigênio. Então, assim, depende de cada caso, claro, depende de cada composto fenólico. Mas, por exemplo, a antocianina, ela é bastante sensível à temperatura e ao pH. Então, assim, dependendo do extrato, a gente precisa verificar, então, essa estabilidade por algum tempo, né, um tempo de shelf life desse extrato, em relação à quantidade de bioativo, seja compostos fenólicos, antocianinas, capacidade antioxidante, e também uma avaliação física desses extratos. Alguns deles se separam, alguns mudam de cor. Então, assim, na aplicação desses extratos, é importante levar esses fatores em conta. Próximo. Bom, a partir do momento que temos o ingrediente, seja ele um extrato líquido ou de outro formato, né, outra forma, para transformar um produto convencional em um produto fonte, rico ou funcional, existem algumas etapas que devem ser levadas em conta. Uma delas é a adequação da formulação desse produto. Se eu vou adicionar um extrato líquido a um produto, eu tenho que levar em conta que provavelmente eu vou ter que
utilizar mais tempo de concentração, dependendo do processo, vou ter que utilizar mais temperatura, eu vou alterar fisicamente aquele produto. Então, essa adequação ela tem que ser levada em conta. Além do que, a legislação de algumas categorias de produto, por exemplo, algumas categorias de lácteos, só pode aplicar 30% de extratos de produtos não lácteos. Então, assim, existe uma limitação dessa aplicação. Então, nesse sentido, a indústria precisa, então, de novas formas de aplicação, não só o extrato líquido, mas outros mecanismos, outros formatos, outras características desse ingrediente. Então, nessa busca, a gente, lá no Itaú, tem trabalhado com a técnica de microencapsulação. Próximo. Bom, a microencapsulação é basicamente uma proteção ao meu bioativo. Ela vai gerar uma micropartícula, que pode ser do tipo microcápsula, que é essa figura de cima, né? Onde existe um material ativo que é protegido por uma membrana, que normalmente chamamos de material de parede, né? Já o segundo desenho é uma microesfera, que também é uma micropartícula, só que o material ativo ele é disperso ali numa rede polimérica que vai estar basicamente segurando aquele ativo. A foto que está um pouquinho mais à direita é uma foto real, né, de uma microesfera, onde o bioativo ele está ali disperso nessa rede polimérica. E é importante dizer que o ativo ele não forma essas bolinhas perfeitas, né, de mesmo tamanho. Ele pode estar em tamanhos diferentes dessas gotículas dentro da microesfera. Bom, além de proteger, né, o meu bioativo, uma segunda função da microencapsulação é a liberação controlada daquele ingrediente e aumentando assim a biodisponibilidade. Ou seja, eu posso ter uma partícula que ela vai resistir enquanto ela está passando no meu estômago, que tem uma condição de um pH bastante ácido e agressivo, e vai chegar ainda íntegra para ser absorvida no intestino. Então, a formação dessa partícula, ela auxilia, então, nessa biodisponibilidade do ingrediente. A microencapsulação ela pode produzir desde partículas secas ou partículas úmidas. E a escolha do tipo de partícula vai depender da aplicação que eu desejo, né? Eu posso estar querendo adicionar uma partícula num produto que tem uma atividade de água mais baixa, então eu vou utilizar uma partícula seca. Ou ao contrário, não, eu vou aplicar em uma bebida, eu posso utilizar uma partícula úmida. Tá? Então, depende de cada necessidade da indústria. E o próximo. Bom, o Cereal Chocotec tem um laboratório, né, de desenvolvimento e caracterização de microestruturas para aplicação em alimentos. É uma área do Itaú, né, onde alguns métodos são utilizados, como spray dryer, spray chilling, a conservação complexa e a gelificação iônica. Nesse laboratório, então, dependendo das características daquele meu ativo, se ele é hidrofílico, se ele é hidrofóbico, qual a aplicação que eu quero, qual o material de parede que eu posso empregar para determinado método, tudo isso precisa ser estudado, né, dependendo da aplicação. Nesse laboratório também são feitas análises de caracterização, como o diâmetro da partícula, e também a caracterização da microestrutura da partícula através da microscopia óptica. O próximo. Bom, aqui eu apresento um exemplo, né? Um trabalho realizado no Itaú, com a parceria da Unicamp, da microencapsulação de um extrato de hibisco, pela técnica de gelificação iônica, e avaliação, então, da estabilidade. Esse trabalho, então, como utilizou essa técnica da gelificação iônica,
especialmente porque as antocianinas, elas são mais sensíveis à temperatura e ao pH. E a gelificação iônica é uma técnica de microencapsulação que não utiliza a temperatura. E é uma técnica considerada simples, já que é um método físico-químico de uma interação de um polímero com um íon de carga contrária. Com isso, forma aquela rede polimérica, forma uma rede que vai proteger o meu bioativo. Então, como a gente vê aqui o extrato de hibisco, ele é rico, né, em fenólicos totais. Aqui eu coloquei os dados em termos de base úmida e base seca, mas assim, base seca chega a 3 gramas por 100 gramas de fenólicos totais, e também rico em antocianinas e na capacidade antioxidante. Bom, aqui é importante dizer que quando a gente avalia antocianinas, a gente percebe mais a questão da degradação desse composto, mais do que quando eu avalio fenólicos totais. A análise de compostos fenólicos totais, ela pode permanecer constante durante um tempo de vida de prateleira, porém, as antocianinas já estão se degradando, né? Então, no quadro de baixo, a gente vê uma comparação entre a estabilidade do extrato livre e o extrato microencapsulado. Pelo valor do Q10. O valor do Q10, ele diz o seguinte: a cada 10 graus de aumento de temperatura, o quanto aquela degradação aumenta. Então, para o extrato livre, a cada 10 graus de aumento de temperatura, a gente percebeu que a degradação da antocianina multiplica por 4. Já com o extrato microencapsulado, a cada 10 graus de aumento de temperatura, a degradação da antocianina foi multiplicada por 1,6. Ou seja, a microencapsulação, então, protegeu o meu extrato de hibisco mais do que 2 vezes. Então, assim, teve uma boa eficiência nessa microencapsulação, em termos de eficiência de encapsulação, que é a quantidade que permanece do extrato na partícula, chegou a quase 90%. Enfim, é isso. Tem mais uma foto, acho que se você clicar mais uma vez, vai aparecer aí, isso. Essa foto é a foto das partículas de extrato de hibisco. Então, além da questão do carreamento dos fenólicos, né, ela é interessante pela cor, já que ela pode ser considerada também um extrato natural, de uma cor, um rosa bem suave e interessante para aplicação. Aí, o próximo. Bom, a partir do momento que eu tenho, então, o meu extrato, e sendo ele microencapsulado ou não, eu já passo agora para a preocupação com relação ao processo de desenvolvimento do meu produto, né? Bom, a primeira coisa que eu tenho que pensar é que o meu sistema alimentício, que a gente chama de matriz, ele pode haver algumas interferências entre o extrato e aquela matriz, ou uma interação entre os componentes, né, os ingredientes. Então, nesse sentido, a microencapsulação ajuda, já que ela permite uma proteção daquele bioativo e uma menor interação, então, entre os componentes. Já com relação às etapas de processamento, né, como eu vi, alguns extratos, né, podem ser afetados pela temperatura, alguns pela incorporação de ar, e a questão do cisalhamento é mais relacionada às partículas, elas têm que ter uma estrutura física que consiga preservar, então, aquele bioativo sem se romper. Então, assim, percebemos que a microencapsulação, então, ela vai permitir uma melhor estabilidade em relação à temperatura e à incorporação de ar. Então, esses fatores têm que ser levados em conta, então, na aplicação. E o terceiro passo aqui que é preciso levar em conta é que o extrato, na parte sendo comercializado ou aplicado livre ou como micropartículas, ele pode alterar as características do produto. Com relação à cor, quando eu aplico um extrato líquido, a cor ela é mais homogênea,
já que a dispersão é mais fácil no meu produto. Já quando eu vou aplicar partículas, dependendo do tamanho da partícula, a aparência do meu produto pode mudar. Ela vai estar com uma cor, a gente vai ver mais para frente, mas vai ser assim, alguns pontinhos, e vai enxergar as partículas, né? Dependendo do tamanho da partícula, claro. Com relação ao sabor e aroma, como a Juliana também falou, alguns desses extratos são muito adstringentes, ou muito ácidos. Então, a microencapsulação, ela também suaviza essa questão na aplicação, já que as partículas, elas não vão ter sabor nem aroma, já que elas vão estar protegidas ali numa rede, né? Então, nesse sentido, os testes de estabilidade são importantes com relação à temperatura, já que as partículas ou o extrato livre pode se modificar durante uma temperatura, seja do processo e seja também após, no shelf life do produto, mas é interessante acompanhar a sensorial, porque às vezes o produto, como ele é modificado, né, algumas percepções dessa aplicação, elas só são conseguidas na análise sensorial, né? Às vezes a gente acha que o consumidor não está percebendo algum sabor ou aroma e no fim a gente se engana, eles percebem. Então, o ser humano, é claro, ele é bem mais atento a determinadas alterações que podem ocorrer no produto pela sua própria sensibilidade natural, né? Na hora de provar o produto. E próximo. Bom, esse outro trabalho é uma continuação daquele com extratos de hibisco, só que agora é uma aplicação do extrato livre e do extrato microencapsulado com 2 tamanhos de partículas. Então, essa aplicação ela foi feita em balas de goma, que é um produto de confectionery, que tem alterado, né, muitas dessas linhas de produto da área de confectionery estão bastante preocupadas com essa questão da saudabilidade, com a questão de corantes também, de alterar para corantes naturais. Então, resolvemos fazer, então, esse estudo, né, onde tanto o extrato como as partículas, elas foram adicionadas à massa de bala no final já da concentração, momentos antes da dosagem, para que não sofressem tanto tempo de exposição, né, a temperatura que chega a 80 graus, 85, então pudesse ter menor degradação, né. Então, aqui, esse quadro, ele mostra a porcentagem de retenção desses diferentes compostos. Com os compostos fenólicos, a retenção foi de 93,1%, de antocianinas totais 58,6%, e a capacidade antioxidante de 70,7%. Ou seja, todos esses valores acima do tempo de meia-vida, que é um outro parâmetro que a gente utiliza, né, que é o tempo onde 50% daquele meio composto ainda está presente no produto. Então, ele é utilizado muito para finalizar o shelf life dos produtos, né? Assim que atingido o tempo de meia-vida, já é considerado um shelf life já encerrado, né? Então, todos os valores foram acima. Então, próximo. Bom, aqui são outros exemplos, né, de trabalhos que foram realizados no ITAL, no sentido de obter esses ingredientes para aplicação em alimentos, né? Um deles é a questão da secagem da polpa de jabuticaba, né? E a possibilidade de aplicação desse ingrediente, que é um ingrediente seco, ele foi seco em drum dryer, em alimentos, né? O outro exemplo já é um trabalho de microencapsulação, comparando 2 técnicas, o spray dry e o spray chilling, e a microencapsulação do ácido ascórbico e a aplicação em produtos de panificação.
Então, assim, é um trabalho bastante interessante, né? E que mostrou a possibilidade, então, da aplicação desses ingredientes microencapsulados, né? Temos dois trabalhos atualmente em andamento nessa linha, no Frutotec, né? Um trabalho é a questão do aproveitamento dos subprodutos da manga e do café, na obtenção de ingredientes, né, saudáveis para aplicação em alimentos, um trabalho do Itaú, em parceria com o Instituto Fraunhofer, e um segundo trabalho de microencapsulação de extratos de erva mate e de pitanga, que é um trabalho do Itaú, também com parceria da FEA e da Unicamp, e os dois trabalhos têm o apoio da FAPESP. Então, assim, ambos vão gerar ingredientes e vão poder, então, ser aplicados em produtos processados, auxiliando, então, ali a indústria de alimentos. Aí o próximo. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês, e eu passo, então, para a Gisele. Obrigada. Obrigada, eu vou apressar vocês agora. Patrícia, você pode fazer, eu não vou conseguir responder todas as perguntas que tem aqui. Eu tenho algumas posições já para falar a respeito das perguntas, mas eu vou passar direto para a Patrícia e no final faço, porque nós estamos com o tempo já estourado, tá bom? Pode ir, Patrícia, boa palestra. Boa tarde a todos, espero estar encontrando todos vocês com saúde. Nós vamos iniciar agora a apresentação. Ela tem uma pequena diferença entre o que eu vou falando aqui no Zoom, é onde a gente está, e no YouTube, é onde vocês estão ouvindo, né? Mas o objetivo aqui é falar um pouquinho dos desafios tecnológicos na aplicação de extratos vegetais com atividade antioxidante em produtos lácteos. Próximo, por favor. Eu já ia mudar aqui. Bom, os produtos lácteos, né, é importante que a gente esclareça, eles têm benefícios intrínsecos devido à sua composição nutricional, aos seus constituintes, né? Então, a hora que a professora Juliana estava falando, né, sobre eventuais efeitos de hipotensivos, por exemplo, né, entre outras coisas, a gente tem minerais, a vitamina D, por exemplo, peptídeos bioativos, que são formados no próprio organismo do indivíduo ou em produtos lácteos fermentados, que têm esse efeito hipotensivo, por exemplo. Mas o fato é que os produtos lácteos são muito importantes. Então, dentro do nosso projeto, que é essa plataforma biotecnológica de ingredientes saudáveis, aplicar ingredientes vegetais com os seus potenciais benefícios para a saúde em produtos lácteos é muito importante, porque são produtos que devem ser consumidos, né? Quando a gente começa, inevitavelmente, quando você fala de produto lácteo, você não pode perder a chance aí de a gente estou olhando ali no YouTube, está com 187 pessoas nos assistindo, da importância de combater os mitos relacionados aos produtos lácteos. Então, é importante se dizer, né, que há 8 mil anos já se consomem produtos lácteos, eles são, sim, muito relevantes para a saúde devido à composição dos seus nutrientes, né? Tanto que dietas onde, eventualmente, a pessoa opte por, ou seja necessário excluir os lácteos da dieta, se tem muita dificuldade em se fazer outras. Enfim, só fazendo aí o esclarecimento dos benefícios intrínsecos dos produtos lácteos. Além de eles serem, por exemplo, uma excelente matriz para a incorporação de probióticos, seja pela via fermentativa ou para adição mesmo, com seus benefícios associados. E, além disso, né, além dos benefícios naturais dos produtos lácteos, por favor, próximo slide. Incorporar, né, adicionar extratos vegetais com alto conteúdo de fenólicos, com atividade antioxidante, né, enfim, com seus benefícios, é bastante interessante e vem atendendo essa tendência, né, de produtos saudáveis, né. Dentre os lácteos, em especial, a gente diz que tem uma versatilidade maior, os leites fermentados, coalhadas, as bebidas lácteas não fermentadas, mesmo os sorvetes, né, os queijos fundidos, então falar um pouquinho sobre cada um deles, os queijos mesmo tradicionais, como o queijo Minas, um prato, meia cura, a tecnologia de fabricação deles já concentra ou dificulta um pouco mais a incorporação de outros ingredientes que os não lácteos.
mas também existem possibilidades. Temos até a categoria das manteigas, onde também é possível inovar agregando valor aí com esses constituintes não lácticos com benefícios para a saúde, né? Próximo slide, por favor. Especialmente, né, a Silvia falou sobre extrato de hibisco, mas para frente eu vou falar um pouquinho, um exemplo até do próprio trabalho dela, da tese de doutorado, que ela fez um estudo em colaboração Itaú e FEA da Unicamp, né? A gente tem que estudar isso, vai ser feito quando dessa aplicação dos compostos fenólicos, dos extratos vegetais nos produtos lácteos, no momento de adição, se você faz a adição antes do tratamento térmico, se você faz a adição depois do tratamento térmico, qual a influência, né? Eles, como a professora Juliana falou, eles têm uma resistência térmica relativamente boa, mas será que eles toleram, né, os 90 graus, por exemplo, do tratamento necessário para o iogurte ou não? Eu preciso adicionar depois que o iogurte já está fermentado. Se eu preciso adicionar nesse momento e o iogurte já está fermentado, já estou resfriando, você tem um ponto crítico de controle, porque ali a adição daquele extrato, daquele ingrediente, pode representar um ponto de contaminação, por exemplo, né? Então, são desafios que a gente tem. Eventualmente, dependendo do extrato vegetal, ele pode ter uma atividade antimicrobiana, o que é bom para combater os micro-organismos deteriorantes do produto, mas pode ser ruim, eventualmente, causar o efeito deletério na viabilidade das células do fermento, do produto fermentado, até de um probiótico que você queira adicionar, né? Então, o desenvolvimento de produtos tem sempre os seus desafios. Além disso que eu estou dizendo para vocês, eu adiciono antes do tratamento térmico, depois do tratamento térmico. Também tem a questão de qual é a porcentagem que eu preciso entregar para o consumidor daquele constituinte vegetal para que ele cause o benefício esperado para a saúde. E se você coloca aquela porcentagem do ingrediente vegetal, altera sabor, que o consumidor ele quer um produto, né, que é o seu iogurte adicionado de um extrato vegetal com benefícios para a saúde, mas que aquele iogurte não tenha sabor alterado, né, que isso pode provocar uma rejeição. Então, sempre tem que estar associado com um desempenho sensorial daquele ingrediente, além de, como a Silvia falou, de estudar a estabilidade, como que fica esse produto durante a estocagem. Se aquele extrato vegetal causa, por exemplo, a morte, né, das células do probiótico, preciso estudar ao longo da vida de prateleira, porque ao final da vida de prateleira eu tenho que ter células viáveis dos probióticos, por exemplo. Além disso, será que durante essa estocagem, né, o extrato vegetal vai manter a sua atividade, né? A gente sabe que, isso estão nos artigos que estudaram isso, os compostos fenólicos, eles têm interação com as proteínas lácteas, isso acontece na tecnologia de cacau, né, por exemplo, e continua acontecendo se você fizer um iogurte. Então, essa interação, como que fica? Então, todos aqueles testes que a professora Juliana falou, é interessante que sejam feitos no produto, na matriz em que o produto vai estar, nos diferentes momentos da sua vida de prateleira. Aqui, umas imagens, no fim, acabei não falando, né? Essa é uma planta que a gente tem, uma planta piloto no Tecnolate, no setor de laticínios do Itaú, onde a gente faz testes com bebidas lácteas fermentadas, leites fermentados e iogurtes. Próximo slide, por favor. Outra categoria de produtos bastante interessante que a gente tem lá no Itaú também, uma planta piloto para testes, né? São sorvetes. Do mesmo modo que eu disse para o iogurte, nos sorvetes também há de se verificar qual é o melhor momento de adição desse extrato vegetal com algum tipo de bioatividade que seja. Se antes do tratamento térmico, se não pode, se o tratamento térmico é deletério para ele, se ele é termossensível, tem que adicionar depois do tratamento térmico. Essa questão de adicionar depois do tratamento térmico é menos desafiadora para o sorvete do que para o iogurte, né? Porque o sorvete você vai bater e vai estocar ele congelado. Então, tem menos problemas. No entanto, né, você tem a leitura do consumidor pelo iogurte ser um produto muito saudável, né? Próximo slide, por favor. Agora, dentro da categoria dos queijos, né, já a gente tem os queijos fundidos, entre eles a gente tem o requeijão, né? Vocês estão vendo ali à direita, em cima, vocês uma massa bonita, né, de requeijão caindo aí da Stefan, da homogeneizadora. O requeijão, ele é, sim, um produto versátil em termos de queijos, né, dentro da categoria de queijos, para adição de compostos não lácteos, por exemplo, para adição de fibras. Os iogurtes também, né?
Mas ele tem a questão da temperatura, necessariamente para haver a fusão, a gente vai ver depois no próximo slide, você tem que aquecer a 70 graus ou mais de 90 graus na segunda etapa. Então, se tem uma termossensibilidade, isso pode ser um problema. Como eu tinha falado para vocês, por que a tecnologia dos queijos é mais estanque? Porque você tem o leite, né? A gente tem algumas imagens aí. O leite, ele vai sofrer uma coagulação, você vai obter a massa, essa massa vai para a enformagem, né? Prensagem. Então, incorporar um extrato vegetal, por exemplo, no leite, muitas vezes você pode ter perda para o soro, né? Tentar incorporar um extrato vegetal na massa do queijo, você pode precisar de uma manipulação da massa e descaracterizar a estrutura original do queijo. Então, já é um produto mais estanque para essas incorporações. No entanto, tem casos, sim, da aplicação de extratos vegetais, por exemplo, na casca do queijo, aí já com uma atividade antioxidante, né? Combatendo os fungos, por exemplo, deteriorantes. Próximo slide, por favor. Então, aqui só para concluir, os lácteos, eles têm bastante possibilidade de aplicação, novamente colocando da importância nutricional que os lácteos têm, eles intrinsecamente, e ainda tendo esse benefício adicional da incorporação de um ingrediente com outros benefícios à saúde. Por exemplo, a categoria de requeijão cremoso, a gente já fez trabalhos no Itaú, onde a gente incorporou farinha da casca do maracujá ao requeijão, né? Mas aí não tinha uma termossensibilidade, né, dos componentes, era como uma fibra. Então, você tem que testar diferentes teores, ver as alterações na textura, ajustar a concentração, né, ver o momento de adição, na etapa de adição. Então, tudo isso é muito importante. Ainda falando, né, um pouco da experiência nossa ali com a incorporação de ingredientes vegetais de modo geral, né? Por exemplo, às vezes você tem um componente oleoso, como a gente teve já um projeto lá, em que você precisa incorporar esse óleo, por exemplo, a um leite desnatado. Então, você tem que testar condições de processo, qual é a pressão de homogeneização que você precisa para que esse óleo se incorpore. Esse óleo, muitas vezes, tem a sua atividade antioxidante, mas ele pode alterar o sabor do produto, então você também precisa pensar nisso, né? Muitas vezes precisa estudar não só a estabilidade do extrato vegetal no produto lácteo, mas antes, se, por exemplo, você vai incorporar o seu extrato vegetal a um preparado de fruta e depois incorporar o preparado de fruta ao seu iogurte, por exemplo. Você muitas vezes precisa estudar a vida de prateleira da estabilidade, né, do seu extrato vegetal lá no preparado de fruta e depois do preparado de fruta dentro do iogurte. Então, são várias etapas do processo que a gente precisa ter o controle e verificar se esses extratos continuam tendo os efeitos que eles tinham na forma mais purificada. Eu procurei falar o mais rápido possível, porque eu sei que a gente está com pouco tempo, mas só mais lembrando dessa aplicação, especialmente aqui do trabalho da tese de doutorado da doutora Silvia, que falou agora há pouco, né, doutora Silvia Moura, que fez em conjunto com a FEA da Unicamp. É bem interessante, né, a imagem diz muita coisa para a gente tem ali na letrinha A o iogurte que foi adicionado do extrato de bisco livre, né, e nas imagens B e C, iogurtes que foram adicionados de microcápsulas do extrato de bisco, né? Então, a gente vê que, por exemplo, na amostra C, fica bem visível a presença das cápsulas, das microesferas, né, Silvia? Mas elas podem, se a Silvia quiser falar, fica à vontade. Mas isso pode ou não ser entendido como um aspecto negativo pelo consumidor. Tudo depende muito do consumidor e como você comunica isso. Mas olha que interessante a cor ali do produto A com extrato livre de bisco, né? E é bem interessante, importante esse tipo de estudo como foi realizado aqui, para você estudar, e durante a estocagem também do iogurte, a estabilidade, a atividade antioxidante do extrato, no caso como foi do trabalho de antocianinas, né? Então, é mais um exemplo de aplicação aí com sucesso. Próximo, a gente acabar. Então, está aí meu contato, se vocês precisarem, fiquem à vontade para escrever. Muito obrigada. Bom, nós temos algumas perguntas aqui, eu vou só dar uma direcionada e falar, assim, da importância que a gente tem, desde a questão da gente pegar de ter os bioprocessos concentrados, toda a questão de avaliação desses efeitos de bioativos, como fazer, e até agora nos desafios, dificuldades. Eu vou ter vou ter obtenção desses extratos a partir, por exemplo,
de bioprocessos, que passa por toda a questão que a Silvia falou de secagem, quais processos nós vamos utilizar, vamos utilizar microencapsulação, tecnologias limpas, provavelmente. Então, a complexidade, até terminar aí num exemplo, por exemplo, de produtos lácteos, e qual a complexidade de aplicar desde das formulações, adequações ao processo, até a estabilidade e segurança, né, toda dessas matrizes alimentícias. Esses foram só exemplos. Eu tenho pergunta aqui, só para deixar aqui, de várias, desde amido resistente, utilização de bagaço, que não é o tema daqui hoje, mas eu vou pedir para vocês enviarem num e-mail, já vou falar. Tem a questão de uso de resíduos de bagaço, de uva, tudo. Se não era melhor utilizar isso do que utilizar toda a uva, né? Do que utilizar só o bagaço. Isso é uma questão de mercado, a gente até nem vou deixar responder. A questão do amido, eu tenho ainda alguma informação, já trabalhei com amido resistente há um tempo atrás, mas eu acho que a gente não vai ter tempo para responder tudo isso. E de legislação, a gente sabe sim que tem alguma dificuldade. Eu vou pedir se vocês têm a Juliana tem alguma posição para colocar em relação à legislação para essas comprovações, se isso está dentro dos modelos que a Anvisa pede para registrar produtos, que algumas pessoas pediram isso. Eu acho que isso é um tema importante. Você tem alguma informação, Juliana? Sim, a gente tem na Anvisa as alegações de alimentos funcionais, ingredientes funcionais hoje são muito restritas, né? A gente tem pouquíssimas alegações aceitáveis para pôr na rotulagem de alimentos, e muitos desses ensaios, por exemplo, esse composto tem interesse muito grande para redução de acúmulo de lipídio no corpo ou de antihipertensivo, a gente não tem alegação, né, para isso, a gente não tem como rotular, tá? A gente entende que isso é um desafio, porém, além dessa legislação estar sendo revista, principalmente, inicialmente a de probiótico tem sido revista com muita intensidade, eu acredito que de funcionais vá na mesma linha. Mas, além disso, existe uma questão de marketing, né? Existem muitas formas de comunicação dos efeitos via o marketing do produto que não passam pela alegação em si, né? Então, feitos os ensaios de toxicidade que são requeridos para ingredientes, tudo o resto, a gente não pode alegar tudo, mas a gente pode comunicar de outras maneiras, né? O marketing entra forte nisso e é bom nisso, né? Então, é o que a gente pode lançar a mão hoje. A questão também de estabilidade, tem algumas perguntas, a questão quão um composto fenólico Silvia, se você quiser comentar quão ele é estável. A gente sabe que depende do produto, depende do composto, depende de muitos fatores. Então, é uma pergunta genérica que está aqui. Você quer fazer algum comentário? Pode fazer rapidamente também, que tem algumas perguntas nessa linha. Tá. A questão da estabilidade, ela está diretamente relacionada à temperatura. Então, assim, eu posso dizer, ele é estável numa temperatura de refrigeração, com certeza. Mas ele pode não ser estável numa temperatura de 80 graus. E a gente viu que, no caso de antocianinas, com certeza não. Ocorre a degradação. Depende também do tempo, né, que ele foi exposto àquela temperatura. Então, cada caso é um caso, cada extrato ele se comporta diferente, por isso que são necessários esses estudos, né, para entender qual é o comportamento de estabilidade de cada extrato quando eu pretendo utilizar um ou outro. Só por último aqui, que eu também acho que nós temos muitas questões, mas eu vou finalizar na questão da legislação. A gente sabe, tem algumas dificuldades, há legislações que tem outras perguntas aqui, mais flexíveis, tem modelos, por exemplo, no Canadá, isso que tem, por exemplo, ela tem uma definição para aquele composto e na sequência você pode utilizar em outros, né? Então é um pouquinho diferente do nosso. Nosso não, é específico para cada um que você desenvolver. Então isso dificulta um pouco, e não exatamente do composto bioativo, mas do alimento em si e do produto ou do ingrediente. Então isso dificulta para nós.
a gente tem a ideia disso já, nós conhecemos, por isso que nessa junção aqui das universidades com os institutos e nos projetos, a gente pretende fazer um comitê nesses projetos nossos direcionados para ingredientes saudáveis, que avalie desde o início isso, e que a gente possa ter essas comprovações constantes desde o começo do projeto, e possa então ter relatórios, e possa ter esse suporte técnico-científico, que é o que a gente pretende dar no nosso trabalho. Então, por isso vai ter um comitê. Deixa eu ver aqui rapidinho, se vocês quiserem falando alguma coisa, eu vou dar só mais uma olhadinha antes da gente ir, porque já está tarde, eu imagino que eu queria agradecer, assim, a participação das pessoas, né, que a Silvia falou até, nós estamos com mais de 180 pessoas num lugar, em torno de 10 a 20 em outro, e dizer que as perguntas estão de parabéns, foram todas muito técnicas, eu tenho nem vou conseguir responder, então eu agradeço até a dedicação das pessoas terem respondido, tem os nomes aqui, também não sei se vou conseguir citar todos, vou esquecer alguém, então eu até agradeço essa parte técnica e as pessoas estarem disponíveis. Eu vou deixar um e-mail para vocês enviarem, que é eventos@ital.sp.gov.br, eu acho que foi colocado também nos comentários aí dos links ao vivo, e vocês podem mandar, se vocês querem o contato, se querem alguma informação a respeito ou dos projetos, o meu mesmo e-mail é gisele@ital.sp.gov.br, podem mandar também, e esse do eventos com as dúvidas, que daí a gente pode direcionar para quem tem mais, como é que fala, quem tem aquela afinidade com aquela área, inclusive dentro do próprio Ital, ou mesmo para a Unicamp, que está aqui hoje, né? E aí, bom, agora vocês querem fazer alguma colocação antes de eu encerrar, meninas? Eu queria agradecer só de novo pelo evento, pela iniciativa do Ital, pelo convite. Esse assunto é fascinante, é um assunto que exige várias expertises diferentes, né? A gente tem a faca e o queijo na mão para tornar o estado de São Paulo e o Brasil como todo um grande produtor de alimentos saudáveis, com uma indústria moderna, uma indústria inserida na cadeia produtiva do agronegócio. Eu tenho certeza que todos aqui têm esse ideal e querem trabalhar para isso, e eu acho que esse nosso projeto é um caminho fantástico, é uma proposta super inovadora, e eu acredito que a parceria das indústrias vai ser um benefício mútuo enorme. Então, eu espero que a gente decole com tudo aí, rumo ao futuro do nosso estado, do nosso país na área de alimentos. Obrigada. Obrigada, Ju. Bom, eu também gostaria de agradecer, né, ao convite. Esse é um projeto muito interessante, é sempre bom a gente ver um estudo realizado, né, que seja aplicado pela indústria, né, e é como se concretizasse, né, um sonho que partiu lá da bancada e no fim você vê um produto no mercado. Então, assim, é bastante interessante e eu estou feliz de poder participar desse projeto. Então, obrigada e boa tarde a todos. Patrícia, você quer falar alguma coisa? Bom, a gente da área de lácteos também agradece a oportunidade de poder falar um pouquinho, né, como a gente sempre gosta dos benefícios dos lácteos. Eu até estava querendo começar e terminar logo por causa do tempo estourando, mas recomendo depois, né, não falei isso na minha apresentação, a consulta ao documento Brasil Daily Trends 2020 e a toda a série que a Silvia também comentou. No site mesmo do Ital, na área do Tecnolácteo, a gente tem um e-book do Simpósio Lácteos e Saúde, que tem bastante esclarecimento sobre os benefícios dos lácteos e o combate a esses mitos. E acho que vai ser um casamento muito bom, né, dos produtos lácteos e dos extratos fenólicos, dos extratos vegetais com alto teor de fenólicos, com atividade antioxidante. Vamos fazer do alimento o medicamento, como dizia o famoso. E agradeço a oportunidade. Eu agradeço também. Nós vamos no próximo, então, evento nosso, é daqui 15 dias, que vai tratar dos assuntos de proteínas doces, né, toda essa parte de bioprocessos e fibras também,
a partir de bioprocessos e também considerando todos esses subprodutos nacionais de matérias-primas nacionais. Então, muito obrigada, parabéns pelas palestrantes, parabéns para quem participou e mandou as perguntas que realmente foram de alto nível, e até a próxima. Eu agradeço a participação de todos. Tchau, gente. Tchau.